Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio da AIK Motorcycle Rentals. Para quem não nos conhece ainda, somos uma empresa de locação de motos BMW Harley Davidson e também de turismo. Fazemos roteiros de motos para vocês pelos Estados Unidos, em especial Route 66, Big Sur, Key West e outras localidades. E é sobre ir para os Estados Unidos, viagem de turismo para os Estados Unidos, que viemos hoje aqui falar com vocês. Porque o primeiro ponto, o primeiro passo para se ir para os Estados Unidos é tirar justamente o visto de turista. Visto este que você vai preencher o formulário chamado DS-160, que tem inclusive esse nome porque você vai pagar uma taxa de $160. Com isso, você vai no site do consulado, onde vai preencher o formulário. O site vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, mas é seacstate.gov. Ali, neste formulário, você vai colocar o país de onde está preenchendo, no caso, Brasil, e vai seguindo o passo a passo. É um formulário muito simples de ser preenchido. Você não precisa, ao contrário do que muitas pessoas pensam e correm atrás, estar contratando empresas para fazer isso. Qualquer dúvida que você tiver, inclusive, você pode nos perguntar aí abaixo que nós vamos responder para você com o maior prazer. As dicas agora que damos, todo mundo quer dicas, né, de como preencher esse formulário. Existem certas regrinhas básicas que lhe dão muito mais chance de obter o visto e de passar na entrevista. Sendo a primeira e principal delas, fale a verdade no formulário. Fale a verdade e ponto. Você quer fazer turismo? Fale que você quer fazer turismo. A dica número 2, se você tem intenção de ir para os Estados Unidos, é ter um emprego estável, ter uma família estável, não responder por crimes, preencher sempre a sua declaração de imposto de renda e, preferencialmente, ter um emprego de carteira assinada ou comprovar uma fonte de renda, como por exemplo, ser um empresário. Outra dúvida que as pessoas às vezes têm quando começam a preencher é o que eu devo declarar, o que eu devo falar neste formulário, até onde devo falar, até o que eu devo falar. Em primeiro lugar, vocês têm que lembrar que este visto de turismo é justamente para fazer turismo. Então, olha, o que você deve falar? Que sua intenção de ir para os Estados Unidos é para fazer turismo. Pode citar inclusive no formulário, olha, pretendo visitar a Route 66, andar de moto por lá, ou andar de carro pela Big Sur. Um ponto importante que muitas pessoas acham que acaba ajudando e que não tem absolutamente nada a ver é compra de passagens, de pacote de turismo, reservas de hotéis ou o que o valha. Isso, gente, não é importante, porque se você vai fazer turismo e está tirando o visto com bastante antecedência, talvez nem saiba em que hotel vai ficar, não é mesmo? Então, a sua intenção tem que ser única e exclusivamente, enquanto visto de turismo, de fazer turismo. E ponto final. Acabou por aí. Mais um pontinho importante. Existe que a gente pode chamar assim, pega-ratão para os desavisados, que existe no formulário onde se pergunta quem que você conhece nos Estados Unidos. Ora, ainda que você conheça alguém nos Estados Unidos, o ideal é não colocar ninguém como referência nos Estados Unidos. Por quê? Porque no momento que você tem uma referência nos Estados Unidos, se pressupõe que você pode estar querendo ir para os Estados Unidos para lá ficar. Ou seja, não é interessante, ao contrário do que se pensa, indicar amigos que moram nos Estados Unidos. Por quê? Porque você não sabe, inclusive, se ele está morando legalmente ou está ilegalmente no país. Há quanto tempo ele está lá? O que ele está fazendo? Ele está empregado? Não está? Está pagando os impostos todos em dia? Você não tem como saber.
Lembrando novamente, você vai fazer o seu visto de turista para turismo. Visto de turismo, turismo. Mais nada. Formulário B1. Formulário, aliás, DS-160. É isso que você tem que fazer, isto que você tem que preencher e não precisa ter receio nenhum na entrevista, que você mesmo, depois de pago as taxas, $160, relembrando, depois de preenchido o formulário, vai marcar a data da entrevista. A entrevista, gente, é o último passo para a obtenção do visto. É na entrevista que muitas pessoas se preocupam. E agora? O que eu vou ter que falar? Vou ter que falar inglês na entrevista? Sim ou não? Não, você não vai precisar falar uma palavra de inglês na entrevista. Também é desnecessário, ao contrário de que muitas pessoas pensam, levar comprovações de vínculo no Brasil, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, fotos de família, do cachorro. Já vi muita gente ir preparada com uma pasta desse tamanho, inclusive com fotos de familiares. Para quê? Para justificar que existia um vínculo, que existe um vínculo no Brasil e então que por isso não tem por que migrar para lá. Isso não ajuda em nada, isso não tem absolutamente nada a ver. Até porque, novamente, o que você vai fazer lá é turismo. Então, você tem que comprovar a sua intenção de fazer turismo e nada mais. Vá tranquilo na entrevista, vá bem vestido. Uma dica muito importante, não fique conversando com as pessoas na fila. Por quê? Porque você nunca sabe que aquela pessoa que você está conversando, se é uma pessoa que já tentou, se é um traficante, se é um terrorista, você não tem como saber isso. Então, o ideal é que você não fique conversando com pessoas na fila. Já vi casos de conversas de fila que entrou lá para a entrevista e o entrevistador perguntou: você conhece fulano de tal? E a pessoa disse: não conheço. Fulano de tal era com quem você estava conversando na fila. Ora, gente, eles sabem tudo. Eles sabem a sua vida, sabem do seu Facebook, se for o caso, sabem se você xinga o Trump ou outro presidente dos Estados Unidos. Eles têm condições de verificar tudo isso mais rápido do que você pensa. Então, por isso, sempre digo, mantenha a calma, vá na entrevista bem vestido, não precisa ir de terno e gravata, nem de vestido de festa no caso das meninas, mas vá bem vestido, bem apresentado, barba feita, banho tomado, cabelo cortado, mostre que você tem condições e trato pessoal para ir nos Estados Unidos fazer uma boa visita. É isso o que interessa ao entrevistador e mais nada. Feito isso, você tendo estabilidade no emprego, você tendo estabilidade familiar, você não tendo cometido nenhum crime, você não morando, por exemplo, com os pais, salvo o caso, é claro, de pedir visto de estudante, não há problema nenhum e você acaba quase sempre, na maioria das vezes, obtendo o seu visto. E caso não consiga, dali a 6 meses você pode novamente tentar. Eles vão acabar vendo que você não tem intenção nenhuma de migrar, seu visto de turismo certamente virá. Dica final para vocês: tem intenção de um dia ir para os Estados Unidos? Pois faça o seu visto agora. Não fique esperando a melhor oportunidade para fazer o visto. Faça agora. O visto é válido por 10 anos. E lembrando, claro, que para ter a obtenção do visto, por óbvio, você precisa do seu passaporte. Quer ir para os Estados Unidos? Primeiro lugar, faça o seu passaporte. Segundo lugar, busque a obtenção do visto através dos formulários. Foi um prazer ter estado com vocês. Qualquer dúvida, nos escreva aí abaixo. Inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!
Isso torna Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dil da IK Motorcycle